o Curtio foi ao ponto. O ministro Salomão, ele não pode virar um xerife. Talvez ele tenha atuado sob inspiração do Alexandre de Moraes. Não, nós estamos num Estado democrático de direito, num Estado de leis. Agora, vamos olhar um outro lado que é importante, até porque o Cláudio não é da área judiciária, mas com esses dados ele vai nos dar muita luz. É o seguinte: não adianta a gente falar aqui de personagens, tá? Do ministro Salomão. Aonde está o Salomão? Em que, aspas, desculpe a expressão, em que turma ele está, Couto? Ele está na turma do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes, que estão brigando lá atrás no Supremo Tribunal Federal. O Supremo está rachado. Então, esse desencontro, vamos usar uma expressão assim, um eufemismo, esse dissenso, tá, que está ocorrendo no Conselho Nacional de Justiça é uma decorrência do que está ocorrendo no Supremo. Exatamente. Então, qual é o sonho do Salomão? É ir para o Supremo Tribunal Federal. Ele foi apoiado na vaga do Lewandowski pelo Gilmar Mendes e pelo Alexandre de Moraes. Mas aí nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um Flávio Dino. Então ele ficou aí, ele tem 62 ou 3 anos, ainda pode esperar mais um pouquinho. Mas já se coloca, né, num grupo, e a gente sabe que o Supremo, o e todo um magistrado, é autônomo, é independente, dá o seu voto. Não existe essa possibilidade de formação de grupos, é cada um no seu quadrado. Então, isso é um reflexo dessa briga que está lá no Supremo Tribunal Federal. Então, agora, a gravidade, você foi no ponto, a gravidade é enorme. Como é que um grupo de promotores pega o dinheiro da União, atenção, o dinheiro da União, e resolvem montar aí uma fundação ou fazer alguma coisa no interesse, porque tinha o interesse deles próprios, porque seria uma delegacia do Ministério Público, entre aspas, com dinheiro para viagens, para apurações. Eles poderiam aí numa intenção aí controlar o Brasil e o mundo com esse tipo de observatório, coisa com dinheiro da União, onde a União teve prejuízo, onde a Petrobras teve prejuízo, e de repente eles se apropriam, por isso está se falando em peculato, e de repente eles se apropriam disso. É o que o Bolsonaro fez com as joias, né? Daqui que é meu. Sim. Então, a situação, Diego, é muito grave. Essa tal de fundação é uma coisa assim, tratando-se de procuradores de justiça, de juíza, de gente que entende do direito. Nós não estamos falando lá de diletantes, nós estamos falando de gente especializada. É, qualquer juiz que entra na carreira, um juiz substituto, que começa, sabe distinguir de cara que todos os bens, inclusive aqueles por condenação criminal, da pena de perdimento em favor da União, está escrito na lei. Então, os fatos são graves. Agora, tudo tem modos e rebus. O Salomão está falando em maneira intencional, que a juíza teve intenção, tal. Tem provas de tudo isso. Ele está falando em decisões incorretas. Isso é matéria jurisdicional, não é matéria de corregedor administrativo. Agora, existe essa gravidade, sim. Muito dinheiro, para quê? Para um delírio de poder. Um Ministério Público com dinheiro lá pela região sul e fiscais do Brasil e do mundo. Deixa eu passar a palavra para o Cláudio Couto também. Como é que você vê esse momento do senador Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro nesse caso? Olha, parece que é mais um dos grandes problemas com os quais ele vai ter que lidar, né?
O Moro não me parece que tenha tomado uma decisão muito inteligente quando decidiu deixar sua carreira de magistrado para virar ministro do Bolsonaro e assumir de maneira mais evidente ali essa sua intenção, né, de fazer carreira política. Não que já não houvesse manifestações disso anteriormente, mas ali tudo ficou claro. Porque ele, a partir desse momento, entrou numa seara que, mesmo sendo uma seara sobre a qual ele vinha atuando a partir da cadeira de juiz, não era a sua, onde ele não detém conhecimento de causa, onde ele ficou muito mais exposto à atuação daqueles contra os quais ele brigava e que entende muito mais de como jogar nesse campo do que ele próprio entendia. E não bastasse isso, deixou para trás uma trilha de problemas produzidos não só por ele, né? A gente tem que observar mais por ele e pela força-tarefa da Lava Jato, que com ele atuava de maneira mancomunada, né? Como revelaram ali as várias mensagens, né? As trocas de mensagens que foram reveladas pela Lava Jato que estão na spoofing. Então, na verdade, o Moro me parece tem mais um passo sendo dado aí, embora acho que o Dr. Walter colocou muito claramente, né? Essa questão de que a gente está falando do CNJ, né? O órgão que serve enfim, fiscalizar, para controlar administrativamente a atuação de operadores do judiciário. Né? Entrar numa seara que, na realidade, é uma seara que deveria estar sendo abordada pela justiça como tal, e não no âmbito do CNJ, a gente precisa ver como é que a própria situação do Moro tende a ficar aí. Porque ele já não é mais juiz. Né? Essa saída se o expôs de um lado, não escondendo os malfeitos que ele deixou para trás, por outro, o coloca para fora disso. Entendo que é uma questão que precisaria ser tratada em outro âmbito, e não no âmbito do CNJ, claro, exceto para aqueles que ainda ocupam posições dentro da magistratura. Então, acho que o Moro, na realidade, está vendo o fim dessa sua breve carreira política se aproximando cada vez mais. E a despeito, enfim, tanto do que o Dr. Walter opinou, como do que eu estou dizendo aqui, tendo em vista uma certa criatividade que a gente tem observado por certos tomadores de decisão no âmbito da justiça, não dá para descartar de todo que alguma decisão no âmbito do CNJ não venha a ser tomada até mesmo para ex-juízes. Né? E preciso saber também como é que isso vai depois chegar, não aos juízes, mas aos membros do Ministério Público, porque também estão envolvidos nisso e não é no CNJ que se resolve a questão deles. Seria, a depender do que se trata, teoricamente no CNMP, né, no Conselho Nacional do Ministério Público, que historicamente tem atuado muito mais ali como um órgão corporativo de interesses, defesa dos interesses da carreira do Ministério Público, do que propriamente como órgão de controle, como se imaginaria que ele fosse. Mas há esse outro capítulo, essa história não termina com os magistrados que estão aí dentro desse processo, ele abarca também nesse caso, os membros do Ministério Público e, a partir do momento que a coisa se desenvolve no CNJ, imagino que deve ter desdobramentos posteriormente no CNMP também. É isso. E hoje saiu uma... Posso, Pode, lembrar professor. Vai lá. fazendo uma ironia aqui, em tempos de foro privilegiado, em que se muda a jurisprudência, antes acabou o mandato, acabou o foro. Agora isso está em reformulação. Já tem o voto do Gilmar Mendes, tal, já tem 4 votos a favor. Será que esse pessoal do Conselho Nacional já não está pensando também no foro? Olha, se o foro privilegiado dá para esticar aquele que já perdeu a função, está aí o Moro dentro. Mas isso aí é uma ironia que eu resolvi fazer só para envenenar o ambiente. Diego, Para Diego, pimentar, eu diria posso fazer uma pimentar. pergunta? Apimenta. Fazer uma Diga, pergunta para o Dr. Walter? claro, diga lá. Para onde vão as investigações agora? Não dá para apagar tudo que já o Salomão já levantou, que faz um tempão que ele está trabalhando nisso. Para onde isso deve ser encaminhado? Para a Procuradoria-Geral da República, para o Supremo Tribunal Federal? Qual é o próximo passo jurídico num caso como esse? Nós temos que separar. A juíza, evidentemente, fica com o Conselho Nacional de Justiça, onde Certo, tem até uma cautelar de afastamento dela. certo. Tá? Até aí não há dúvida. Agora o Moro é um senador, tem foro privilegiado. Tá? Então, isso vai para o Procurador-Geral da República, em razão do foro privilegiado. Perfeito. Agora, se tem conexão com a função, é evidente, não tem, mas aí já tem uma discussão de foro privilegiado. Mas por ele ser senador, está aí, e atenção, Couto, se for para
para o Ministério Público, para o Procurador-Geral da República, que tem, evidentemente, a atribuição para tal. Quem é que vai fiscalizar a apuração? Atenção, Alexandre de Moraes. Está ruim para o Moro? Continua ruim. O Moro continua aí numa maré de azar, hein? Já era prevista essa maré chegando.